Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou fazer a apresentação, a resenha direcionada, pontuando os principais pontos desse livro aqui, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, é importante que eu fale que para vocês se inscreverem aqui no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente vídeos novos, tá bom? Gente, é importante assim eu dar algumas explicações. Nesse vídeo aqui do canal eu vou fazer a leitura, certo, com vocês, dos principais pontos do livro, certo? Não vai ser aquele trabalho de apresentação, de impressões, não. Aqui vai ser a leitura realmente dos principais pontos para melhorar a compreensão para quem quer realmente ler esse livro, tá pensando. Então assim, a nossa apresentação vai ser dessa forma, tá bom? Inicialmente um pouquinho sobre o autor. Ele é um historiador israelense muito conhecido. Ele ficou famoso quando publicou o seu livro mais conhecido, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que eu já fiz a resenha dele aqui no canal Mergulho na História, certo? E aqui nesse livro, Homo Deus, é muito interessante porque ele faz uma série de insights muito interessantes sobre a humanidade, sobre como, para onde estamos indo enquanto humanidade com as novas tecnologias, certo? Nesse livro aqui, que tem algo em torno de 440 páginas, certo? Da editora Companhia das Letras. Eu acho um livro muito bonito. Aqui vocês percebem uma impressão digital fazendo alusão ao Sapiens, né? E assim, eu vou abrir aqui o livro e vou fazer a leitura dos principais pontos com vocês. Aqui, pessoal, ele fala aqui na página 43 algo dessa forma: a segunda metade do século XX foi uma era de ouro para os Estados Unidos. A vitória na Segunda Guerra Mundial, seguida por uma vitória ainda mais decisiva na Guerra Fria, transformou na maior superpotência global. Entre 1950 e 2000, o PIB americano cresceu de 2 trilhões para 12 trilhões, ou seja, aumentou 10 trilhões de dólares, inclusive. A renda per capita dobrou. E aí o que ele fala, uma coisa que é interessante, que mulheres homossexuais, afro-americanos e outras minorias finalmente ganharam uma fatia maior na torta americana. Isso aqui essa frase aqui, essa provocação dele, ela coloca muitas vezes assim em crise, porque muitas vezes a gente acha que ações devem ser direcionadas a grupos minoritários no sentido de que a vida deles será melhor. Só que o que acontece? O que eu sempre falo, quando você tem um país com a economia crescendo, naturalmente todos os grupos sociais, mais ou menos privilegiados, eles terão uma melhora dentro da condição. E aí a gente percebe, por exemplo, quando a gente percebe que alguém hoje de uma classe extremamente pobre no país vive melhor do que, por exemplo, um monarca durante o século XVII na França. Então, com o avanço do capitalismo, com o avanço das novas tecnologias, há uma melhora da vida das pessoas. Então, um país que cresce é um país que permite melhorias nas classes, inclusive as classes mais delicadas, digamos assim, mais sensíveis. Um outro ponto aqui, pessoal, que eu coloco é que ele fala assim, alguns dias, porque não é o objetivo que nos torna felizes. Pronto, é esse aqui, perdão. Alguns dirão que isso não é ruim, porque não é o objetivo que nos torna felizes, mas sim a jornada. É uma reflexão que ele coloca aqui nessa página, na página 46, que muitas vezes a gente
traça metas e acaba condicionando a felicidade apenas quando a gente chega lá, né? E muitas vezes acabamos frustrados quando chegamos e não conseguimos apreciar a beleza da jornada e sermos felizes durante o processo, que é exatamente o que ele coloca. Aqui, pessoal, ele fala aqui, ó, na página 50, algo que é interessante, ó. Há cerca de 2.300 anos, Epicuro advertiu seus discípulos de que a busca sem moderação do prazer provavelmente os faria infelizes, e não o contrário. Alguns séculos antes, Buda fez uma declaração ainda mais radical, ao ensinar que a busca de sensações prazerosas é com efeito a verdadeira raiz do sofrimento. Essas sensações são apenas vibrações efêmeras e inexpressivas. Mesmo quando as experimentamos, não reagimos a elas com contentamento. Em vez disso, ansiamos por mais. Não importa, portanto, quantas sensações de bem-aventurança ou excitação possa experimentar, elas serão sempre insuficientes. E aqui ele coloca aqui assim, ó, para alcançar a felicidade real, os humanos têm de desacelerar e não acelerar em busca por sensações prazerosas. E aqui o que eu achei interessante, porque que eu marquei isso aqui, porque isso aqui tem cientistas que falam muito sobre a questão hoje da superestimulação pela questão da dopamina produzida pela sensação de prazer com estímulos muito rápidos, como por exemplo aqueles vídeos que são satisfatórios para muitas pessoas no TikTok, que geram ali uma sensação de felicidade, mas que é muito fugaz, muito rápido, né? E acaba que a gente fica tão viciado a esses estímulos que muitas vezes a gente acaba tendo anulado a capacidade de ser feliz pela grande quantidade de pequenas felicidades que são propiciadas por essas ferramentas. Eu acho interessante trazer isso aqui para vocês. Uma parte aqui, pessoal, que eu achei interessante, que ele fala assim, ó, na página 58. Se você conversar com especialistas, muitos deles lhe dirão que ainda estamos muito distantes de ter bebês geneticamente programados ou inteligência artificial em nível humano. Mas a maioria deles pensa que numa escala de tempo regida por bolsas acadêmicas e empregos em faculdades, portanto, muito distante, pode significar apenas 20 anos e nunca pode denotar mais do que uns 50 anos. Ou seja, aqui ele traz um ponto que é o que eu sempre falo. As novas tecnologias, elas crescem sempre numa progressão geométrica e não numa progressão aritmética. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as novas tecnologias, elas crescem numa escala não igual, não tipo 2 mais 2, 4, não é assim, é tipo muito rápido. Então a gente vê, se a gente analisar aqui, por exemplo, algum tempo atrás a gente tinha telefones, aqueles que eram muito pesados. Hoje a gente tem os smartphones super modernos que conectam com a internet e nos oferecem grandes facilidades. A gente percebe que a escalada da tecnologia, ela não se dá de forma linear. E isso não necessariamente é bom, porque muitas vezes isso acaba trazendo muitas questões negativas. E aqui ele fala que, por exemplo, uma parte que eu até achei engraçado, que ele fala assim, ó, a reprodução sexual é uma loteria. Uma anedota famosa e provavelmente apócrifa conta uma conversa em 1923 entre o Prêmio Nobel de Literatura Anatole France e a bela e talentosa dançarina Isadora Duncan, debatendo o então popular movimento pela eugenia, que é a questão do controle do nascimento através desse processo de seleção, que aí envolve a questão de raças, e que isso foi muito usado de forma negativa pelo sistema nazista. E aí ele fala aqui, ó, debatendo então o popular movimento de eugenia, Duncan disse: imagine só uma criança com a minha beleza e o seu cérebro. E aí France retrucou: sim, mas imagine uma criança com a minha beleza e o seu cérebro, né? Fazendo uma questão de que, pela lógica, né, ela queria que nascesse uma criança muito bela, igual a ela,
e muito inteligente igual a ele. Só que poderia ser exatamente o contrário. Poderia ser que surgisse uma que nasce extremamente pouco inteligente, igual a ela, que ele coloca isso, e também muito feio igual a ele, né? Então, assim, às vezes ele coloca assim, um risco de controles de natalidade a partir de seleção prévia, que é o significado exatamente de eugenia. Aí aqui ele coloca na página 65, podemos saber como a economia funcionou no passado, porém não entendemos mais como funciona no presente, e muito menos no futuro. Esse não é um exemplo hipotético. Em meados do século XIX, Karl Marx chegou a brilhantes insights econômicos. Com base neles, predisse a ocorrência de um conflito crescente e violento entre o proletariado e os capitalistas, que terminaria com a inevitável vitória dos primeiros, se referindo à classe proletariada, e o colapso do sistema capitalista. Marx tinha certeza de que a revolução começaria em países que tinham liderado a revolução industrial, como a Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, e se espalhariam pelo resto do mundo. Marx esqueceu de que os capitalistas sabiam ler. No início, só um punhado de discípulos o levou a sério e leu seus escritos. No entanto, quando essas primeiras fagulhas socialistas ganharam adesão e poder, os capitalistas ficaram alarmados. Eles então leram atentamente Das Kapital, que é o livro famoso Capital, adotando muitos instrumentos e conceituações de análise marxista. E aí ele fala exatamente isso, que os marxistas, Marx não contava de que os capitalistas fossem ler o seu trabalho, assim como os marxistas, para poder defender o seu sistema econômico, no caso o capitalismo. Pessoal, e aqui na página 75 ele fala algo que é assim, ó: os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos e os papas dominaram a Europa durante 1 milênio. Se alguém dissesse a um egípcio, no tempo de Ramsés II, que um dia não existiria mais faraós, ele ficaria perplexo. Abre aspas. Como é possível viver sem um faraó? Interrogação. Quem vai garantir a ordem e a paz social? Fecha aspas. Se você dissesse às pessoas na Idade Média que dentro de alguns séculos Deus estaria morto, no caso ele está fazendo uma alusão não à figura específica de Deus, mas ao sentido de que a religião não seria mais o centro que dominaria a conduta moral do homem, certo? E aí ele fala que elas ficariam horrorizadas. Como podemos viver sem Deus ou centro? Quem vai dar um significado à vida e nos proteger do caos? Em retrospecto, muitos pensam que a derrocada dos faraós e a morte de Deus foram desenvolvimentos positivos. Talvez o colapso do humanismo seja também benéfico. As pessoas comumente têm medo da mudança porque temem o desconhecido. Mas a única grande constância na história é que tudo muda. Essa frase é muito interessante, eu até coloquei no meu Instagram essa frase, eu achei muito, muito bacana, porque é exatamente isso. A gente às vezes tem medo da mudança simplesmente pelo novo, mas que o fato é que tudo na vida muda, não é verdade? Então assim, deixa eu ver a próxima parte que eu achei interessante, que é que fala assim, ó: o algoritmo é indiscutivelmente o conceito singular mais importante em nosso mundo. Se quisermos compreender nossa vida e nosso futuro, devemos fazer todo o esforço para compreender o que é um algoritmo e como eles estão ligados às nossas emoções. E aqui ele coloca o sentido de que os algoritmos, eles hoje em dia acabam direcionando o nosso olhar aí os nossos gostos, não é verdade? Pessoal, aqui na página 95 ele fala que um pavão e um homem, quando você olha para essas imagens, aí é que eu vou colocar aqui as imagens, ele está se referindo, e eu vou explicar, quando você olha para essas imagens, que eu vou colocar aqui, dados sobre proporções, cores, tamanhos são processados por algoritmos bioquímicos, fazendo com que você sinta atração, repulsa ou indiferença. Então isso aqui que ele coloca é que, diferente do que a gente é levado a pensar, parâmetros de beleza não são 100% construções sociais. Existem aspectos que são biológicos. Então quando a gente observa a natureza, a questão da flor, a flor,
ela funciona no sentido de atrair os pássaros para perpetuar a questão da reprodução da natureza. Então, parâmetros de beleza, existem componentes que são naturais e biológicos, certo? Diferente do que as pessoas hoje falam muito hoje em dia. E aí ele fala exatamente isso. Uma parte aqui, pessoal, que um dos grandes dilemas da atualidade é distinguir o que é a ação do homem e o que é a ação da máquina. Da máquina, leia-se o uso de algoritmos para definir gostos. E aqui ele traz um pouquinho sobre o teste de Turing. O teste de Turing, pessoal, vou ler aqui exatamente na página 127, que é assim, ó: o melhor teste que os estudiosos apresentaram até o momento é o teste de Turing, mas ele examina apenas as convenções sociais. De acordo com o teste de Turing, para poder determinar se um computador tem mente, você deve se comunicar simultaneamente com um computador e com uma pessoa real, sem saber quem é quem ou o que. Pode fazer perguntas que quiser, pode jogar jogos, discutir e até mesmo flertar com eles. Use todo o tempo que julgar necessário. Depois você terá de decidir qual é o computador e qual é o ser humano. Se não conseguir ou se cometer um erro, o computador terá passado pelo teste de Turing e deveríamos tratá-lo como uma mente. E aqui ele fala, como já está aqui o teste de Turing, que é uma forma de você se comunicar, abrir um diálogo simultâneo com o computador e com uma pessoa. E aí é curioso porque hoje em dia, por exemplo, a gente teve recentemente um caso muito emblemático, inclusive, que eles colocaram uma inteligência artificial para entrar num determinado site, e aqueles sites tinham uma espécie de proteção contra máquinas, que é aquele CAPTCHA, né, que você tem que clicar onde é que tá as fotos, geralmente de bicicletas, clicando, né? E aí o que aconteceu? A inteligência por si só, ela entrou em contato abriu como se fosse uma campanha na internet, dizendo que era uma pessoa que tinha deficiência visual e que alguém ajudasse identificando onde é que estava a bicicleta. E através dessa forma, ela conseguiu burlar o sistema de segurança e adentrar no site. Isso é um tanto quanto realmente assustador quando a gente pensa da vulnerabilidade humana frente às novas tecnologias que estão surgindo cada vez mais. E aqui ele traz uma curiosidade, que é o seguinte: segundo as definições de inteligência em geral, há 1 milhão de anos os humanos já eram os animais mais inteligentes então existentes, bem como os campeões na fabricação de ferramentas. No entanto, continuavam a ser criaturas insignificantes, com reduzido impacto no ecossistema circundante. E aí que ele traz aqui um pouquinho mais abaixo, é que ele traz uma curiosidade que os nossos cérebros, eles até diminuíram um pouco, desmentindo aquela máxima que a inteligência é proporcional ao tamanho do cérebro, porque nós ficamos mais inteligentes e não necessariamente o nosso cérebro ficou maior. E aí ele fala aqui, ó: um fator crucial da nossa conquista do mundo foi a nossa capacidade de conectar muitos humanos uns com os outros. Hoje dominamos completamente o planeta, não porque um indivíduo humano seja mais esperto e mais ágil que um indivíduo chimpanzé ou um lobo, e sim porque o Homo sapiens é a única espécie, isso é interessante, da Terra capaz de realizar uma cooperação flexível e em grande escala. Inteligência e fabricação de ferramentas foram obviamente muito importantes, porém, se os humanos não tivessem aprendido a cooperar com flexibilidade e em grandes escalas, nossos cérebros astutos e nossas mãos ágeis ainda estariam quebrando lascas de pedra e não átomos de urânio. E aqui o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a grande capacidade do Sapiens, enquanto espécie,
foi a de estabelecer conexões. E para isso foi necessário criar verdades que dessem significado à vida, né? Então, assim, por exemplo, a verdade, a ideia de que, por exemplo, no Egito Antigo, você, quando estava construindo ali uma pirâmide, estava servindo a Deus, então fazia com que todas as pessoas que estavam trabalhando ali naquele projeto se sentissem inclinadas a cumprir as suas ações individuais que permitiram os resultados coletivos sensacionais, como, por exemplo, a criação das grandes pirâmides do Egito. É um caso. Uma coisa que ele traz aqui, ó, a Revolução Russa eclodiu não quando 180 milhões de camponeses se ergueram contra o czar, e sim quando um punhado de comunistas se pôs no lugar certo na hora certa. E a questão do oportunismo histórico. Então o que acontece? É muito na história, quando a gente lê, a gente às vezes deixa de perceber, quando a gente não tem um olhar mais atento, que a ação individual de uma ou poucas pessoas acabam guiando os fatos. Por exemplo, a vontade pessoal de Napoleão de invadir a França durante ali 1808, por aí. Então, assim, isso é muito real. Então, essa importância da decisão individual, que naturalmente se usa de forças coletivas, como, por exemplo, no caso que eu citei, Napoleão, a força do coletivo, de ter um exército, de fazer parte de uma força militar e então cumprir esse objetivo. Eu acho essa frase aqui muito interessante na página 152, quando ele fala que queremos crer que nossa vida tem algum significado objetivo e que nossos sacrifícios têm importância para algo que está além das nossas histórias, em nossa cabeça. Na verdade, contudo, a vida da maioria das pessoas só tem significado dentro da rede de histórias que elas contam uma para as outras. E aí ele coloca aqui a expressão ter de significado, que eu achei muito interessante. Aqui ele fala, na página 156, pessoas tecem uma rede de significados, acreditam nela piamente, porém mais cedo ou mais tarde a teia se desfaz, e quando olhamos para trás não conseguimos compreender como alguém a levou a sério. Em retrospecto, sair numa cruzada com a esperança de alcançar o paraíso soa como uma completa loucura. Em retrospecto, a Guerra Fria parece ser mais insana ainda. Como é que 30 anos atrás alguém pôde querer arriscar um holocausto nuclear em razão de sua crença no paraíso comunista? Interrogação. Daqui a 100 anos, nossa crença da democracia e dos direitos humanos pode igualmente parecer incompreensível para nossos descendentes humanos. E aqui é um aspecto interessante que ele traz da história. Os nossos juízos de valores, eles estão relacionados diretamente ao tempo presente. Então, valores que são absolutos em determinado tempo, como democracia, em outros momentos podem ser completamente diferentes, inclusive a opinião comum ser diametralmente oposta a isso, certo? Deixa eu ver a outra parte interessante. Aqui ele fala sobre a importância da Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi muito importante, e aqui ele coloca na página 164 que a Revolução Agrícola, que começou há cerca de 12 mil anos, forneceu a base material para ampliar e fortalecer as redes intersubjetivas. O cultivo da terra possibilitou que se alimentassem milhares de pessoas em cidades superpovoadas e milhares de soldados em exércitos disciplinados.
E aqui ele coloca aqui a questão da Revolução Agrícola. Por exemplo, era difícil lembrar quais eram as propriedades, pomares e campos que pertenciam à deusa Iana. Quais dos empregados não tinham recebido seus salários, quais inquilinos deixavam de pagar o aluguel e que taxas de juros a deusa cobrava dos seus devedores. Esse foi um dos principais motivos pelos quais a Suméria, como em qualquer outra parte do mundo, as redes de cooperação humana não puderam se expandir significativamente, mesmo milhares de anos após a Revolução Agrícola. Não havia enormes reinos, nem extensas redes de comércio, nem religiões universais. Esse obstáculo, que é muito importante, esse obstáculo foi afinal removido há aproximadamente 5.000 anos, quando os sumérios inventaram a escrita e também o dinheiro. E aí o que isso significa? Criar dinheiro, criar escrita, é uma forma de codificação de uma realidade ficcional transformada em realidade. Então a ficção do dinheiro, por exemplo, é algo que cria um propósito comum, uma união de desideratos em comum, no sentido da utilização do dinheiro como troca de mercadoria pela espécie do valor, né? Naturalmente não eram notas de dinheiro como é nos dias atuais, mas eram feitas em pequenas moedas que davam esse significado. Então, quando a gente cria uma moeda, quando a gente cria uma economia nacional, um país é uma ficção também, então a gente acaba tendo essa capacidade de unir pessoas, não no sentido de uma perspectiva de paz pacifista, mas no sentido de um propósito em comum, algo que os une, nem que seja, e no caso uma ficção criada, certo? Mas que é importante porque isso reflete exatamente a questão da capacidade dos sapiens de estabelecer conexões. E isso foi o que o autor coloca, Yuval, como responsável por fazer com que os sapiens tenham tido sucesso evolutivo. Aqui uma coisa interessante que é assim, a história não é uma narrativa única, mas milhares de narrativas alternativas. Sempre que escolhemos contar uma delas, escolhemos também silenciar outras. Isso aqui só me remete, pessoal, à questão da narrativa em torno dos eventos históricos, principalmente relacionados à esfera militar dos países da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e outros momentos de confrontações mundiais entre superpotências. Então, assim, tem uma frase que é assim: a história ela é sempre contada na perspectiva dos vencedores, e isso aqui é muito real. A causa da guerra ela é ficcional, mas o sofrimento ele é inteiramente real, e é por isso que deveríamos nos empenhar em distinguir ficção de realidade. Pessoal, esse aqui ele foi muito feliz nessa construção aqui. Ficção não é algo ruim. Sem as histórias comumente aceitas como, por exemplo, dinheiro, estados, corporações, nenhuma sociedade humana complexa poderia funcionar. Isso é muito real. Aqui na página 204 ele fala: sem a mão condutora de alguma religião, é impossível manter a ordem social em grande escala. Mesmo universidades e laboratórios precisam ter um suporte religioso. A religião provê a justificativa ética para a pesquisa científica em troca da influencia a agenda científica e o uso de descobertas científicas. Os cientistas raramente entendem-se quanto a esse fato, mas a própria revolução científica começou em uma das épocas mais dogmáticas, intolerantes e religiosas da história. Isso é que ele está se referindo ao período da Idade Média. Aqui ele fala uma coisa que é interessante, que é assim, pessoal, na 218. A tradicional visão de mundo como uma torta com um tamanho prefixado
pressupõe que só existem dois tipos de recursos, matérias-primas e energia. Mas na verdade são três: matérias-primas, energia e conhecimento. Matérias-primas e energia são esgotáveis, mas quanto mais se usa, menos se tem. O conhecimento, em contrapartida, é um recurso em crescimento. Quanto mais se usa, mais se tem. Isso aqui, pessoal, me remete muito a uma palestra de um psicólogo bem interessante, que acho que deve estar no YouTube, de um psicólogo chamado Valdez Ludwig. E ele fala que, assim, isso é um vídeo bem antigo, da década de 90, e que realmente se concretizou. Que ele fala o seguinte: as maiores empresas do mundo, com o avanço da tecnologia, não serão mais empresas que vendem, por exemplo, petróleo, que vendem carro. Por quê? Porque quando você vende esse produto, você fica sem ele. Você ganha dinheiro, mas fica sem ele. Só que o conhecimento, você vende e continua com ele. Isso explica porque hoje as grandes empresas mundiais, as mais ricas, são empresas que vendem as chamadas Big Techs, que vendem conhecimento através do uso de algoritmos das vidas das pessoas. E então é interessante que hoje as empresas mais ricas do mundo realmente não são aquelas que vendem diretamente, né? Que vendem só o produto. Aqui ele traz algo que é interessante, fala um pouquinho sobre economia, que é que em um mundo capitalista a vida dos pobres só melhora quando a economia cresce. Isso aqui faz com que caia por terra, e é real isso aqui, uma falácia de pessoas que geralmente têm uma visão de mundo um tanto quanto mais materialista, sob a perspectiva marxista, que é que existe uma contradição necessária e que o crescimento da economia impõe um estado de pobreza permanente e gradual e crescente. Então, assim, uma das coisas que as pessoas não conseguem perceber, geralmente as pessoas que não têm muita noção sobre economia, é que por mais que determinados grupos de pessoas privilegiadas, que sim, eles existem, cresçam e movimentem a economia, indiretamente isso faz com que toda a economia, toda uma cadeia produtiva seja alimentada. Tem uma frase do Adam Smith que é muito interessante, que materializa muito isso no livro A Riqueza das Nações, que eu ainda vou trazer aqui a resenha no canal, mas que ele fala exatamente que a questão de que assim, não é pela benevolência do açougueiro que nós comemos carne, mas sim pelo seu interesse em oferir lucro. Então, assim, o interesse das pessoas em buscarem lucro faz com que exista a possibilidade, como por exemplo, de comamos carne. Então, assim, é uma perspectiva que a gente, quando a gente tem essa visão de mundo um pouco mais restrita, a gente não consegue entender que a partir de algo que talvez não seja a princípio como positivo, como o interesse egoísta, movimenta toda uma cadeia de possibilidades para as pessoas, certo? Criticar o capitalismo de livre mercado está em alta na agenda intelectual do presente. Uma vez que o capitalismo domina nosso mundo, deveríamos realmente fazer todo esforço para compreender suas falhas, antes que elas causem catástrofes apocalípticas. A crítica ao capitalismo, porém, não deveria nos impedir de ver vantagens e realizações. Até agora tem sido um êxito espantoso, ao menos se ignorarmos o potencial para um futuro de desmanche ecológico e se medirmos o sucesso usando o parâmetro da produção e do crescimento. Durante séculos, o humanismo tem nos convencido de que nós que somos a fonte suprema do significado e que nosso livre-arbítrio é a mais alta de todas as autoridades. Em vez de esperar que alguma entidade exterior nos diga o que, somos capazes de nos basear em nossos sentimentos e desejos. Desde a infância somos bombardeados com uma barragem de slogans de aconselhamento. Ouça a sua voz interior, siga o seu coração, seja verdadeiro consigo, confie em si mesmo. Faça o que achar que é bom. Ou seja, é uma verdade, é uma construção que é realmente muito falaciosa e muito presente nos dias atuais. E aí ele faz meio que uma espécie de crítica ao humanismo, quando ele fala que
O humanismo nos ensinou a pensar que algo só pode ser ruim se fizer com que alguém se sinta mal. Aqui ele fala que assim, a paz global será alcançada não celebrando a singularidade de cada nação, e sim pela união de todos os trabalhadores do mundo. A harmonia social não será alcançada por cada um que explorar narcisicamente suas profundezas, mas por aquela pessoa que priorizar as necessidades e as experiências dos outros em detrimento dos próprios. Ou seja, algo que vai de encontro total ao parâmetro de perspectiva da realidade atual, extremamente egocêntrica e narcisista, onde as nossas vontades acabam se colocando como dogmas. E aqui eu trouxe só uma citação que ele cita Nietzsche, que eu acho um grande autor. Nietzsche resumiu ao dizer que a guerra é a escola da vida e que o que não me mata me fortalece. E aí ele fala sobre a questão de interpretação da realidade, né? Aí aqui ele cita Adolf Hitler, né? E aqui ele fala que, por exemplo, Adolf Hitler também foi transformado e iluminado por suas experiências da guerra. Em Minha Luta, Mein Kampf, ele conta como, pouco depois de sua unidade chegar à linha de frente, o entusiasmo inicial dos soldados transformou-se em medo, contra o qual um tinha que empreender uma implacável guerra interior, cada nervo tensionado para não se deixar dominar por ele. Hitler diz que venceu essa guerra interna no inverno de 1915. Finalmente ele descreve, abre aspas, minha vontade era dona indisputável da situação. Eu estava calmo e determinado, e isso foi duradouro. E aí ele fala que a experiência de guerra revelou a Hitler a verdade quanto ao mundo, uma selva conduzida pelas leis desapiedadas da seleção natural. E aí Hitler ele colocava exatamente, porque ele traz isso aqui, a perspectiva da teoria da lei do mais forte, onde aquela raça que na leitura de Hitler, que não era verdade, a raça ariana, possuía uma certa responsabilidade no mundo, enquanto raça superior, na leitura dele. E aqui ele fala uma frase que é interessante, pessoal, na 303. Quanto mais nos sacrificamos em benefício de uma história imaginária, mais forte ela se torna, porque desesperadamente queremos dar um sentido ao sacrifício e ao sofrimento que causamos. Então é aquela história, muitas vezes a gente está numa situação difícil, a gente acaba não indo contra a lógica para poder acreditar naquilo que nos conduziu até ali, aquele presente momento. Então muitas vezes a gente fica em determinados cenários negativos porque a gente, digamos assim, já investiu muito. E aí é difícil para o nosso cérebro, para o inconsciente, aceitar a realidade como ela é. É interessante que ele fala com uma frase aqui, é muito mais fácil viver na fantasia, porque ela dá sentido ao sofrimento. Muito legal isso aqui. Aqui ele fala uma coisa que é interessante nesse livro, que é, no entanto, estamos à beira de uma grande revolução. Humanos correm o perigo de perder seu valor porque a inteligência está se desacoplando da consciência. E aí ele está colocando aqui exatamente o uso das novas tecnologias de inteligência artificial, onde na leitura do autor é um risco extremo para a humanidade, ao passo que eu realmente também concordo com o autor. Aqui ele fala uma coisa que é meio assim, assustador, né? Que é assim, as novas tecnologias, se referindo à inteligência artificial do século XXI, podem assim reverter a revolução humanista, destituindo os humanos de sua autoridade e passando o poder a algoritmos não humanos.
Aqui ele fala uma coisa que é interessante, que o capitalismo ganhou a Guerra Fria porque o processamento de dados distribuído funciona melhor do que o processamento de dados centralizado. Realmente é muito real isso aqui. Claro que isso não explica única e exclusivamente a derrocada do bloco comunista. Aqui ele fala uma parte que é assim, ó, exatamente porque a tecnologia está avançando tão rápido, porque parlamentos e ditadores estão tão sobrecarregados de dados que não conseguem processá-los com rapidez suficiente. Os políticos da atualidade estão pensando numa escala muito menor que seus predecessores, um século atrás. Consequentemente, no início do século XXI, a política está desprovida das grandes visões. Governar tornou-se meramente administrar, gerenciar um país sem liderá-lo. O governo garante que os professores recebam um salário em dia, que os sistemas de esgotos não transbordem, mas não tem ideia de onde o país estará daqui a 20 anos. Aqui ele finaliza aqui com uma parte que eu acho sensacional, pessoal, que ele fala o seguinte: no século passado a censura funcionava bloqueando o fluxo de informações. No século XXI, ela o faz, a censura, inundando-se pessoas de informação irrelevante e todo tipo de informação. Aqui ele faz uma mudança de paradigma, inclusive, por exemplo, que eu acho que talvez das reflexões, que esse livro ele é formado de basicamente de grandes reflexões. E aí uma das que eu acho mais brilhantes é que ele coloca exatamente que houve uma mudança do paradigma da medicina, e é real. E aí a gente percebe que no século passado, o papel da medicina era pegar pessoas que estavam ali muito abaixo do ponto de vista clínico, tipo, com a doença grave, e elevá-los a uma condição de normalidade, digamos assim. Então, existiu um grande investimento na criação de vacinas. Só que hoje, no século atual, dentro da atual lógica individualista, egocêntrica, a gente tem que a medicina, houve uma mudança. Ela não busca mais pegar pessoas muito abaixo e deixá-las em normalidade. Mais do que nas palavras do autor aqui, é que a medicina ela busca pegar pessoas normais e elevá-las à condição de super-humanos. E aí isso explica grande quantidade de procedimentos estéticos, de utilização da medicina como para que a pessoa tenha um desempenho esportiva super elevada, ou seja, elevando-os à condição de um ser humano com capacidades e habilidades superiores à normalidade. É isso. O livro, pessoal, basicamente, que eu acho interessante, ele funciona como uma espécie de alerta para a humanidade, no sentido de que essas novas tecnologias mudam a realidade de uma forma que as pessoas muitas vezes não estão se dando conta. Eu acho que isso é a perspectiva desse livro, onde Yuval Harari, o autor de Sapiens, faz, digamos assim, esse manifesto, que esse livro aqui é uma espécie de manifesto para que a humanidade, para que a sociedade contemporânea perceba o risco das novas tecnologias dentro dessa sociedade com paradigmas alicerçados no individualismo, no egocentrismo e o perigo que isso ocorre, que isso fomenta justamente para a própria espécie humana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, deixa aqui seus comentários, pergunta se ficou aqui alguma dúvida, que eu terei o maior prazer de responder, ou então qualquer outro tipo de frase, apenas para a gente manter uma comunicação entre eu, que faço conteúdo, e vocês que assistem aqui o canal. É isso, pessoal. Obrigado, tamo junto, valeu!